tudo bom? Vamos falar a nossa aula sobre o Egito, lá vou continuando sobre o Egito, sobre a questão da mitologia. Como que é importante a mitologia para os egípcios, tá? A religião era uma questão muito importante para o povo egípcio. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender era que os egípcios, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Deuses esses que se baseavam numa cosmologia e que buscava explicar toda a história e a criação do povo egípcio, tá? A mitologia é o estudo dos mitos. Então a mitologia, ela serve também para contar a história e a narração de um povo, através das suas lendas. Então os egípcios, eles tinham essa necessidade de crer nessas divindades. Muitas dessas divindades egípcias estavam associadas a questões sobrenaturais, geralmente eram figuras humanas misturadas com figuras de animais. E os egípcios eles tinham essa necessidade de pensar nessa questão da religião. Bom, os deuses egípcios eles se baseavam em vários tipos, tá, de deuses. A gente tem o Amon, a gente tem Ra, a gente tem Seft, a gente tem Ísis, a gente tem Osíris, Anubis, enfim, vários deuses ali da cosmologia egípcia que vai trabalhar com essa questão da ideia, representar cada ideia. Por exemplo, o deus, eh, vamos pegar Ra, né? Ra é o deus grande criador, né? É o deus máximo, supremo da mitologia, da cosmologia egípcia. Ísis, né? Deusa da fertilidade, né? Eh, no caso, o Anubis, né, é o deus que refere-se à questão do inferno, da punição. Bom, e aí a mitologia egípcia, ela se consagra com essas grandes características. Os egípcios deixaram o poema dos mortos, tá? Que é importantíssimo para essa compreensão dessa cosmologia associada aí à religião e à prática dos egípcios. Lembrando também para vocês que a nobreza egípcia, o faraó e os próprios sacerdotes e sua família, eles eram enterrados nas pirâmides, tá? As pirâmides, elas eram câmaras mortuárias com a necessidade para abrigar ali o sarcófago, né, as tumbas dos faraós, das suas famílias, sacerdotes, enfim, da nobreza egípcia. Os egípcios, eles acreditavam na reencarnação, na vida pós-morte, tá? Bom, continuando, o processo de mumificação. Os egípcios, eles se destacaram muito nessa questão da mumificação. Isso está muito associado ao avanço da medicina, tá? Da prática da medicina da anatomia pelos egípcios. Bom, uma outra questão é que a forma de eles prepararem os corpos das pessoas importantes, do faraó, das suas famílias e da nobreza em geral, era para conservar os corpos para a vida eterna. Então, o processo de mumificação, com bálsamos, enfim, com vários produtos específicos, tá, para conservar o corpo, é fantástico, tá? Você vê que muitas múmias hoje estão praticamente intactas. Lembrando que eles aguardavam vida pós-morte, eles eram muito desses sarcófagos, dessas múmias, são encontradas com tesouros, com riquezas, riquezas essas que foram durante séculos roubadas por vários povos, principalmente pelos ingleses, né? Os ingleses dominaram o Egito durante muitos anos. Então os egípcios, eles a técnica de mumificação, eles enfaixavam os corpos, eles retiravam os órgãos, cada órgão ele tinha um processo específico. Por exemplo, o cérebro, né, ele era retirado pelo nariz, as vísceras eram tiradas, eram colocadas em potes específicos, toda uma preparação. Então é uma coisa muito fascinante, uma cultura muito fascinante, a cultura egípcia, nesse sentido do processo de mumificação. Uma outra coisa importante que os egípcios deixaram foi a escrita, tá? A escrita hieroglífica, tá? Essa escrita, ela se baseia, ela é toda codificada na questão dos escribas, né? Os escribas vão desenvolver ela, e através dessa escrita na pedra de Roseta é que muitos, né,
essa pedra de Roseta que foi achada, através dessa pedra, várias vários mistérios sobre a história do Egito antigo foi descoberta e também comprovada através dessa pedra, tá? Então é isso, tá? O que é importante, a mitologia, a religião egípcia, tá? Que é importante para entender como que os egípcios pensavam nos seus deuses da criação, a questão da mumificação como um processo de manter o corpo, tá? Para a vida eterna, e a escrita egípcia na compreensão da importância que ela vai dar para aquela sociedade.